a favor da igreja, a favor da sua vida, a favor dessa cidade. Então, deixe o seu nome, a razão, se você pode colocar aí, pela causa que você quer que nós oremos. Amém, queridos? E que essa palavra venha de encontro ao seu coração, em nome de Jesus. Colossenses capítulo 1 e o verso 10 diz exatamente assim: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Eu acho que se eu fosse você, eu dava um glória a Deus bem forte agora. Só esse texto aqui, fechasse a Bíblia, fizesse oração, vamos embora. Porque esse texto fala muito forte. Agora, deixa eu fazer uma conjectura, se é que eu posso fazer isso. Você recebe um telefonema. É um dos homens mais ricos da América Latina. Ele faleceu. E o advogado dele liga para você. E diz que você é um dos herdeiros e que você recebeu algumas empresas, você recebeu algumas contas na Suíça, você recebeu alguns dinheiros no Brasil, perto de $1 bilhão. Como que você reagiria nesse momento? Como que você se sentiria? Você ia primeiro falar, é pegadinha, eu não tenho parente rico. Não, mas é que ele é irmão do teu bisavô e deixou assim, aí você fala, é verdade, aí você se convence que você é herdeiro. Esse texto acabou de falar que você é um herdeiro de algo muito mais valoroso do que dinheiro, de algo muito mais valoroso do que empresas. Nada nessa terra, nem uma tonelada de ouro que faça você perder o céu vai valer a pena. E nessa noite eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês a respeito do que eu encontro aqui no livro de Colossenses, no capítulo 1. Esse texto do capítulo 1, ele é muito rico, você percebe na leitura inicial o quanto esse texto é rico. Eu diria que aqui tem alguns conselhos, eu diria que aqui tem algumas palavras que nos fazem refletir, que nos colocam, nos ajustam no caminho. E quando eu leio Colossenses do capítulo 1 até o final dele, eu encontro algumas coisas muito importantes com as quais eu gostaria que você, sendo igreja de Jesus, sendo discípulo de Jesus, que está vivendo pela primeira vez na sua vida, assim como eu, uma pandemia, essas coisas que a mídia potencializou de tal maneira que assustou milhares de pessoas e milhares de pessoas acreditaram. Você vai ver a consequência psicológica disso daqui mais algum tempo. Ou você vai ver as crianças abandonadas nesta pandemia daqui mais algum tempo. As pessoas estão adoecendo por conta deste pânico generalizado, potencializado pela mídia mentirosa, onde falam que tem tantas mil pessoas, querem responsabilizar pessoas, querem aumentar o número de mortes, mas fecham o número de hospitais de campanha que foi feito apenas para tirar recurso do governo federal. Mataram pessoas que morreram de todo tipo de doença, menos de Covid, apenas para receber o dinheiro. A pessoa foi morta de Covid, e muitos familiares perderam o direito de velar os seus entes queridos que foram mortos durante a pandemia, e eles não puderam sequer chegar perto do caixão. Morreram crianças, morreram adultos, morreram idosos, e nem era de Covid, mas essas pessoas não conseguiram sepultar os seus mortos, não puderam ver os corpos, não tiveram tempo. Tudo isso tem um preço, a consequência virá, e pode ter certeza, Deus é justo. Deus é justo. Agora, e a igreja? A igreja de Jesus precisa entender o que é que o Senhor está nestes dias de pandemia
aonde só você liga um rádio, você liga uma TV, só se fala disso. Eu adquiri o hábito desde o mês de março de desligar, ou no caso na TV eu mudo de canal, rádio eu mudo de canal também, ou desligo, mas eu me recuso a ouvir mentiras, eu me recuso a deixar que essas mentiras entrem no meu ouvido, porque eu preciso ter discernimento para o que está acontecendo. E se você ler o verso 9 do capítulo que eu li, ele diz assim, ó: por essa razão, desde o dia em que os ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Irmãos, um crente que vai perseverar, ele tem discernimento espiritual, ele tem entendimento espiritual, ele tem sabedoria, porque ele busca na palavra de Deus. Ele não busca nas revistas que estão na mídia, ele não busca nas redes de televisão, ele não fica buscando notícia em Facebook, ele busca na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que os dias do fim dos tempos são dias maus, e a Bíblia diz, devemos viver os dias remindo o tempo, porque eles são maus. E esse texto, Paulo ora para que a igreja de Colossenses tenha discernimento, entendimento, percepção, capacidade de assimilar o que está acontecendo. Exemplo, quando vai chover, muita gente percebe, mas você sabe quem percebe mais do que o ser humano? Quando vai mudar uma estação? Os pássaros, os animais. Os pássaros, eles sabem, está 40 graus, ele fala, está chegando o inverno. E eles começam a reunir o bando, e eles voam para outro lugar, para continuar no verão, em outro lugar, em outra nação. Quantos sabem disso? Quantos entendem disso? Isso eu estou falando de discernimento. O discernimento espiritual que Deus quer que você tenha, você não adquire nas coisas do mundo, embora elas possam te contribuir, quando você acrescenta o principal, a base, a palavra de Deus. Discernimento espiritual não vem de qualquer maneira, vem para quem está buscando, vem para aqueles que estão buscando, e quando eles estão buscando, eles estão passando para os seus filhos, eles estão transmitindo aos seus filhos, transmitindo aos seus cônjuges. Nesses dias em que minha esposa e minha filha passaram a passar mais tempo dentro de casa, a gente conversou muito, houve muitas ministrações bíblicas, houve muitos bate-papos na mesa, na hora do café, do almoço, da janta, a respeito de Bíblia, do que está acontecendo, do que a gente vê, que as pessoas estão, qual é a resposta das pessoas quanto a isso? E Colossenses, Paulo está dizendo para você, que você precisa pedir por entendimento espiritual, você precisa pedir, você precisa buscar. E essa busca não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Preciso dedicação. Tem que haver dedicação. O verso que eu li, o verso 10, fala uma expressãozinha ali: viver uma vida digna do Senhor. Quantos nesses dias estão escandalizando, desistiram, abandonaram a fé, feriram pessoas, desfizeram negócios, maltrataram pessoas, relações conjugais acabaram, mais de 100 e poucos %, eu ouvi falar em 169% no aumento de divórcio, porque as pessoas não pararam para ouvir a voz do Espírito Santo, até porque muitos deixaram de ouvir a voz do Espírito Santo já há algum tempo, porque eles ouvem a voz do ego e a voz do diabo. Falo isso baseado numa pregação que eu sempre digo aqui na igreja: você ouve 3 vozes. Você ouve a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, como queira. Você ouve a voz do seu ego, é a sua voz, a voz da sua alma. E você ouve a voz do diabo. O diabo, ele é especialista em lançar dentro de você aquilo que ele quer que você pense. Ele é especialista em fazer isso. Ele tem essa capacidade. Mas ele não consegue saber o que você pensa. Mas como que ele sabe o que eu estou pensando? Ele lança e percebe se você captou. Porque as suas atitudes e as suas palavras vão demonstrar se você captou o dardo inflamado ou não. Quantos estão me entendendo? É necessário essa vida digna do Senhor. Honrar o Senhor. Agora eu sou um cristão, eu vou agir de acordo.
eu vou me comportar de acordo. Mudou o meu palavreado, mudou o meu procedimento. Eu tenho responsabilidades, eu tenho um comprometimento, eu tenho que ser fiel. Não porque as pessoas vão observar a minha vida, isso é só um detalhe, mas principalmente para que Ele olhe para mim e me veja, e me encontre fiel, até porque a palavra de Deus diz que Deus busca os fiéis da terra, aleluia. Então andar de modo digno do Senhor, ter uma vida digna, viver uma vida digna do Senhor. Se há um clima esquisito na minha casa, eu ligo para o meu pastor e falo, cara, escureceu tudo aqui, já tem uma noite e um dia que a luz do sol não brilha dentro da minha casa. Ele fala, ficou feio? Eu falo, cara, tá tudo nuviado aqui, ó. Não sejam pejorativos. Tá tudo escuro aqui. Está tudo escuro aqui, eu estou igual Paulo naquele navio, onde a lua e o sol não se via e foi-se toda a esperança, né, pastor Zé? A gente sabe o que é isso, né? Um dia eu falei para o Zé, rapaz, escureceu tudo aqui na minha casa, ora por mim. Falo para o Júnior de volta também, escureceu tudo aqui, já escureceu por aí também? Ou só lá na casa do pastor Jed que escurece? Na de vocês não escurece não, né? Só na casa do pastor, o pastor pecador, miserável, brincadeira. Claro que na casa de todo mundo fica ruim, e aí que entra a capacidade. Essa semana eu falava com a Silmara justamente sobre isso. O navio que Paulo estava conduzindo, que ele estava sendo preso, conduzido, né, para a Roma, tinha um capitão, que era o capitão da guarda romana, que prendia ele, Alexandre. Tinha o capitão do navio. Esses eram os dois que mandavam. Esses eram os dois. E Paulo dentro do navio, sendo prisioneiro, todo o navio ficou na mão dele. Deus me falou, ninguém de vocês vai se perder. Fiquem no navio. Veja bem, não importa a tempestade, não importa a escuridão, se você tem vivido a vida digna do Senhor, você vai encontrar a luz do sol. O choro pode durar uma noite, uma semana, um mês, mas a alegria virá pela manhã. Pastor, a minha manhã está demorando para chegar. Então você está dizendo que a Bíblia está mentindo? Ela pode demorar para chegar, mas vai chegar. Vai chegar. Você pode dizer amém? Vai chegar. Isso eu falo porque eu já passei por isso e eu creio que não é diferente com cada um de vocês, cada um dentro da sua realidade já passou por isso. Então esse texto no verso 10, além dele falar viver uma vida digna, ele também fala frutificando em toda a boa obra. Você precisa entender isso. Não existe cristão que não dê fruto, e o fruto você sabe o que é: vidas para o Senhor. Tudo que Deus se importa nessa terra são com vidas. A razão de Deus não ter destruído essa terra ainda, vidas. Ele se importa com vidas, Ele não se importa com coisas. Ele não está nem aí se você anda de um carro de $200 mil ou anda num carro de R$5 mil, Ele não está nem aí se você mora num barraco, se você mora numa casa de 40 metros, se você mora numa mansão, num terraço, não importa. Ele quer ver a sua vida frutificando, você andando de modo digno. É disso que você vai prestar conta. E com quem você convive, essas pessoas com quem você convive, que sabe que você frequenta uma igreja no Jardim Água Boa, na esquina da Bela Vista com a Rua Arapongas, ela espera algo de você. Ela espera que você se manifeste como luz em meio à escuridão. Por isso que aqui fala, vivendo, frutificando em toda boa obra. É claro, eu entendo, e você, eu creio já saber disso. A boa obra não vai lhe salvar, mas porque você é salva, porque você é salvo, você faz as boas obras preparadas pelo Espírito Santo antecipadamente. Está escrito na Bíblia. Preparados antecipadamente, uma boa obra, seja dentro da sua casa, seja em volta com as pessoas com quem você mantém relacionamento. Quantos estão me entendendo? Possam dizer amém? E ele diz, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Oh meus irmãos, oh minhas irmãs, crescer. Você sabe o que me sustenta? É essa busca que eu tenho. Eu leio o mesmo texto 1, 2, 3, 4, 5 vezes e nunca entendi nada. De repente lá na 20ª, 30ª, 40ª, como eu nunca via isso antes? Por que eu nunca vi isso antes?
Uau, Deus! Porque era que é a revelação para aquele momento e você não desistiu de buscar. Você não desistiu de buscar. Você ficou buscando conhecimento e a palavra diz que nós devemos conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. Conhecer e prosseguir conhecendo. E eu não sei se você entende o que significa realmente essa palavra conhecer. Ela vem de um termo que fala de intimidade. Conhecer de verdade. Conhecer assim como um casal se conhece de verdade. Embora leve tempo. Até hoje eu estou descobrindo coisas da dona patroa. Aleluia. E ela descobrindo de mim. Leva tempo, não leva? Quem está casado há mais de 20 anos sabe exatamente o que eu estou falando, né, Valdelice? Você fala, não estou te conhecendo. Isso é novidade, né? Nunca vi um negócio desse. Agora, conhecer é intimidade. E o salmista no capítulo 24, se eu não me engano, ele diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Você não sai contando seus segredos para quem você conheceu há uma semana, há um mês. Embora tem gente leviana que faça isso. Pior ainda é quando eles expõem no Facebook. Escuta aqui, Facebook, eu estou sentindo tal coisa. É para pegar os incautos que tem esses negócios. Agora entenda, conhecer, devemos produzir frutos espirituais, devemos conhecer o Senhor, aleluia, você pode dizer amém por isso? Devemos ter poder espiritual, oh meu irmão, oh minha irmã, você precisa do poder espiritual. Você vai telefonar para o pastor se manifestar um capeta lá onde você trabalha? Espera aí, deixa comigo, gente, eu tenho uma vida com Deus, não precisa nem ter medo do diabo, o diabo é que tem que ter medo de você. Agora não vai dar uma daqueles homens que a Bíblia relata que eles viram Paulo expulsando demônio, e ele falou, pelo Deus de Paulo, eu te expulso agora. Levaram uma cacetada do capeta. Não foi assim, pastor Zé? Apanharam feio. Nesses dias você precisa ter essa interpretação, esse discernimento, buscar esse conhecimento de Deus, a fim de você ser um ser espiritual, porque isso é o que você é. Você é espiritual. Eu tenho orado todos os dias pela saúde espiritual de vocês, pela saúde emocional de vocês e pela saúde física. É assim que eu oro pela minha vida, é assim que eu oro pela minha esposa, pela minha filha. Saúde. Agora perceba, se você vai mal espiritualmente, com quase toda certeza, eu posso afirmar isso, emocionalmente você vai ficar pior. Você vai ficar com os nervos à flor da pele. Você vai brigar mais fácil, você vai se desentender mais fácil. Você vai pecar mais, você vai aceitar a sugestão do inimigo mais fácil. Por isso que o Senhor é um Deus de relacionamento. Não é um Deus onde Ele fica lá no céu e Ele quer que você o adore. Ele quer se relacionar com você, Ele quer te revelar coisas, Ele quer te trazer entendimento, Ele quer te trazer discernimento, Ele quer que você se fortaleça nele, na medida que você o busca, na medida que você a sós entra na presença dEle. É entrar no Santo dos Santos, é um lugar sem holofote, é um lugar sem plateia, é um lugar sem ninguém, é um lugar até sem o cônjuge. Me lembra de Jacó em Peniel, passou a riqueza, passou a família, passou o funcionário, passou todo mundo e ficando ele só, diz a Bíblia. E isso fala de Mateus 6,6. Agora isso não significa que não haverá uma tempestade, não significa que não haverá problemas, não significa que não haverá dor, que não haverá angústia, muito pelo contrário, Ele afirmou isso para a gente. No mundo vocês vão ter tribulações, no mundo vocês vão ter tempos difíceis, vocês vão viver dias maus. Efésios 6 fala dias maus. Eu penso que esses dias se trata de dias maus. Eu creio que nesses dias, e não somente eu, mas muitos pregadores em quem eu tenho o hábito de ouvir, eles já falam isso. Este é o princípio das dores, é o começo de algo que está prestes a acontecer, é o princípio das dores. Por isso a igreja do Senhor Jesus precisa ser espiritual, ela precisa ser forte, ela precisa ter resistência, ela precisa entender. Pensa comigo, eu não sei se você já viu, quando pegavam os crentes e jogavam eles na arena, uma multidão de pessoas ovacionando aquilo tudo, achando bom, porque a qualquer momento iriam liberar leões, famintos, tigres,
leopardo, sei lá, aqueles bichos com fome. E eles chegavam, mães com crianças no colo, era um tapa, já arrancavam a cabeça, era uma coisa horrível aquilo. Quem já viu esse tipo de coisa? Isso aconteceu com crente, eles lançavam os crentes na arena, e aquelas pessoas na serenidade, elas só esperavam morrer, elas não saíam gritando, elas sabiam: nós vamos morrer, mas vamos viver eternamente. A gente vai morrer por amor a Jesus, vamos viver eternamente, porque o amamos nessa terra. Você não pode amar a sua vida na terra, você precisa amar a sua vida no céu, porque quando você pensa que ganha a sua vida na terra, a Bíblia diz que você perdeu a sua vida, você não ganhou ela, você perdeu a sua vida. Estava falando com o pastor que ministrou na última quarta-feira, o Josué, apóstolo Josué, e lembra que o Geraldo ou Irineu também disse isso: as pessoas estão com mais medo da Covid do que medo da morte, estão com mais medo da morte do que propriamente da eternidade sem Cristo. Se esse medo te levar para Deus, irmãos, fica tranquilo, é igual uma criança que corre para o colo do pai, o colo da mãe, porque ela está com medo, e quando ela está ali abraçada com o pai e a mãe, ela sente segurança. Quem já se sentiu assim, sentir seguro? Eu já me senti isso com a minha esposa. Às vezes eu me sinto angustiado, com medo, por N situações, e ela me abraça, e eu encontro socorro ali. Não é na força física, é uma confiança, Quando criança, o Juan andava de mão dada, ele fazia questão que a gente apertasse a mão dele, aí a gente soltava a mão, ele ia lá e apertava a mão, porque o aperto de mão fazia ele ficar confiante. E volta e meia ele se distraía olhando alguma vitrininha, e eu escondia atrás de uma coluna. Aí de repente ele olhava para cá, olhava para lá, vai! Ele dava aquele grito: está faltando alguma coisa aqui. Ele era um garotinho, estava apavorado. Deus olha isso. Deus sabe, Bruna, quando você está com medo. E Deus sabe também quando a gente é negligente, como um garotinho, que aqui na rua Rael Bonfacker, quando a igreja era por ali, eu lembro que aquele garotinho, filho de uma irmã da igreja, ele tinha uns 3 aninhos. Garotinho difícil, irmão. Eu até cogitei adotar aquele piá, de tanto que eu queria cuidar dele. Mas ele destrambelhava assim, irmãos, sem olhar para a avenida ali. E uma vez eu salvei ele de ser esmagado. No que eu vi ele sair correndo, eu saí correndo atrás. Só deu tempo de eu puxar ele assim, ó, e o carro passar. Nunca me esqueço disso. Deus também observa a nossa irresponsabilidade. Mas isso também dele, no caso dele não é irresponsabilidade, é falta de conhecimento, é ignorância. Ele não sabe o perigo que ele estava exposto. E assim tem muito crente, não percebe o perigo das trevas, não percebe o perigo que o inimigo está fazendo e armando nesses dias, ciladas astutas, ele não percebe. Por isso que você precisa entender o que é que significa esses dias. Você precisa ser forte, como aqueles irmãos na arena eram fortes, como hoje, ainda em vários países do mundo, eu não preciso dizer o nome aqui, mas em vários países do mundo, cristãos estão sendo torturados. Os missionários que a gente tem na Índia, você lembra daquela conversa da Índia ser hindu? Eles estão queimando igrejas, eles estão expulsando missionários evangélicos, missionários católicos. Eles querem que a Índia seja hinduísta, e eles estão mandando embora, dificultando. A missionária que a gente ela contou a dificuldade que eles criam para mim e para o Júnior. Ela precisa ter dinheiro, investir lá para poder ficar lá, para continuar pregando o evangelho. Ela montou uma microempresa de costura, né? Para trabalhar com as viúvas, para poder não sustentar exatamente a obra, mas isso é principal, isso faz parte. Mas a ideia é de permanecer legalizada, porque eles expulsam. E ela pensa em ir embora? Não. Ela está tentando encontrar um jeito de ficar lá para salvar mais indianas. É essa força que eu estou dizendo. Como que você está nesses dias? Está distante do Senhor? Como você estava espiritualmente falando? Como você se encontra espiritualmente falando? O que eu tenho mais ouvido, infelizmente, por ser pastor de uma igreja ainda em crescimento, eu consigo falar com uma boa parte de vocês. E, infelizmente, a gente percebe muitos estão tão distantes, tão indiferentes. E essa indiferença não entristece só o coração de um pastor que é de carne e osso que nem você. Eu creio que essa é uma das tristezas que o Espírito Santo fala, que Deus fala: não entristeçais o Espírito Santo.
Você é casada, casado, você entra num ambiente onde tem seu cônjuge, tem seu filho e ninguém olha para você. Ninguém fala com você. Ninguém te dá atenção. Você fica ali 10 minutos, 1 hora, 2 horas. Ninguém conversa com você. Seja você o pai, a mãe, o irmão, o tio, seja você quem for. É como se você estivesse invisível. Você se sente confortável num ambiente desse? Onde você é indiferente você estar ou não estar? Pior ainda, você é ignorado. Você ficaria num ambiente como esse? Você teria prazer de voltar para um lugar desse? É claro que não. Então, quando você entristece o Espírito Santo com as suas ausências, quando você entristece o Espírito Santo com a sua indiferença, rejeitando estar com a palavra de Deus, que é o pão diário, é o alimento diário, você está entristecendo o Espírito Santo, porque você está dizendo o seguinte: eu tenho que trabalhar, as minhas ocupações são mais importantes. Ah, pastor, claro que não é isso. Não, é isso sim. Porque a gente só arruma tempo para fazer aquilo que a gente quer. A gente arruma tempo para fazer aquilo que a gente quer. Às vezes não é nem necessário, mas a gente quer. A gente vai lá e faz. Eu digo isso para homens e mulheres que trabalham demais. O inimigo tem trabalhado muito forte para que vocês sejam ativistas. Onde o marido não tem tempo para a esposa e a esposa não tem tempo para o marido. Você sabe o que vai dar isso? Vai dar divórcio. Porque a gente quer atenção. Eu quero dar atenção e eu quero receber atenção. Quem gosta de atenção aqui, diga amém. Ah, pastor, eu gosto de viver isolado. Vá para o topo de uma montanha, fica lá sozinho. Fica lá, morra lá. Você gosta de viver sozinho? E inclusive você está indo contra o que a palavra de Deus diz. Solidão é uma coisa, solitude é outra. Eu gosto da solitude. Solidão não. Você não foi feito para ficar sozinho, até porque a Bíblia diz lá em Provérbios 18 assim: aquele que se isola busca a sua própria destruição. Uma outra versão diz que aquele que se isola busca interesses egoístas. Já parou para pensar nisso? Por isso que eu preciso olhar porque a Bíblia diz, e eu gosto até de enfatizar isso e quero fazer isso aqui agora. Se você talvez não consegue compreender as minhas palavras, a maneira como eu prego para você, fique com o texto. Mas não despreze a palavra. Pode desprezar a minha, mas você não pode desprezar a palavra, porque a Bíblia diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Toda palavra ela vai cumprir o seu propósito. É isso que a Bíblia diz. E eu fico com o que a Bíblia diz. Aleluia! Tem alguém comigo aí? Dá um glória a Deus. E olha só, eu estou quase terminando. Devemos praticar a paciência com alegria. Meus irmãos do céu. Ai, pastor, eu estou por aqui. Pastor, eu estou esgotado com essas crianças, estou esgotado com esse marido, estou esgotado com essa mulher que eu arrumei, que Deus me deu. Tem hora que ele fala que é Deus que Deus, né? Só porque ele quer largar. Ou ela quer largar, né? Não, irmão, é tempo de exercer paciência. Você quer paciência? Pode saber. Vai vir luta, vai vir prova, vai vir tribulação. Quem pede paciência aí? Quem já pediu paciência? Ai, me dá paciência, porque se me der força eu bato, né? Quando você pede paciência, Deus vai te preparar. Então vai mandar uma provinha para você. Vai vir uma tribulaçãozinha, Carla. Já pensou? Uma tribulaçãozinha para você, Raniel, exercer a paciência. Para você aguentar. Ai, Deus, me dá graça para aguentar essa mulher. Me dá graça para aguentar esse homem. Às vezes na ironia a gente fala isso, às vezes na brincadeira a gente fala isso. Mas deixa eu falar um negócio para você. Quando a gente se vê dessa maneira, sem paciência, a gente fica, como diz o outro, assim: ó, o meu pavio já não tem mais. Aí a gente fala o que não precisa falar. A gente pode perder para sempre por causa de uma palavra, porque às vezes a gente não valorizou quando deveria valorizar. E esse texto ele fala aqui no verso 11 sobre exercer essa paciência com alegria. Com alegria. Pastor, como que vai ter alegria nesses dias? Como que vai ter paciência desse jeito, pastor? Deixa eu falar um negócio para você. Ninguém aqui consegue isso sozinho. Ninguém consegue isso sozinho. É por isso que a gente fracassa. Você concorda com isso? Porque a vida cristã não foi feita para você viver ela sozinha.
A vida cristã é você e o Espírito Santo. Ele mora em você. Ele mora em você. Ele mora em você. Aleluia. Entenda que a gente precisa entender, a gente precisa praticar, melhor dizendo, que nesses dias você vai se deparar com pessoas que sofrem. Eu dizia para o Júnior agora há pouco, eu fui atender alguém antes de vir para cá. Alguém ligou para mim e pediu ajuda. Eu fui lá, atendi a pessoa, fui para casa, falei com a família, aí eu vim para cá. E eu disse para o Júnior que o meu coração ainda quer atender. O meu coração ainda quer atender. Eu fico com medo do meu coração se fechar e dizer, não atendo mais. Seja quem for. E aí, como é que fica? Eu sou mau? Se a Bíblia diz que o Deus de reciprocidade é um Deus de reciprocidade, eu preciso sofrer com os que sofrem. E aí eu olho o sofrimento dessa pessoa que eu fui com a família agora. Há um sofrimento ali, há um sofrimento familiar, há um sofrimento pessoal, há uma angústia, há uma dor. E tudo que eu posso fazer é clamar por misericórdia, sofrer com os que sofrem, começando dentro de casa, sofrer com a família, perceber o sofrimento de um filho. Esses dias dos pais, a minha filha escreveu algo que eu sempre com ela, só que isso chamou a atenção dela. Se ela chora, eu choro junto com ela, avó. Se ela está feliz, eu fico feliz junto com ela. Se ela chora, eu fico lá no quarto dela chorando, eu ponho ela no meu colo, ela chora. Do jeitinho que está sua filhinha ali, né? Ela fica desse jeito comigo, que ela emociona. E ela eu enxugo as lágrimas dela e eu choro. E eu paro de chorar, senão eu também não paro de chorar. E a gente fica naquela. E ela escreveu isso. Deixa eu falar um negócio para você. Sofrer com os que sofrem, se alegrar com os que se alegram, celebrar com aqueles que celebram, tudo isso faz parte da vida do crente, né? Eu vejo assim, ó, um dia, 5 horas da tarde eu fiz um velório, 5 e pouco da tarde, no outro dia 9 horas da manhã eu estava celebrando um casamento, estava chorando com um e celebrando o casamento no outro dia, às 9 da manhã, faz parte, não faz, Osés? E provavelmente à noite eu tenho que consagrar um bebê ao Senhor e botar um sorriso no rosto. Pastor, isso não é hipocrisia? Não. Isso é viver no Espírito. Isso é viver no Espírito. Porque viver no Espírito não é só alegria. O Senhor deixou isso muito claro. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo o quanto de pessoas sofreram por causa do amor de Deus. Quanto eles foram padecidos, quanto eles foram torturados, Gabriel, por causa do amor de Deus. Quem está me entendendo, irmãos, diga amém. No verso 24 diz assim, ó: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Às vezes a minha filha fala assim para mim, hein? Ela fala, pai, quem foi que você está com essa cara, pai? Eu brinco para ela e falo, eu queria ter outra para te alegrar. Mas isso aqui não é porque o pastor é bonzinho. Ele me chamou para ser pastor, ele me fez pastor. Então eu sinto dores, eu sinto angústias, que é como Paulo aqui. Ainda bem que eu me importo, como eu acabei de dizer assim, ainda bem que eu me importo. Porque se eu não me importar, eu não sou mais pastor. Eu quero me importar. A dor de um casal em crise, a dor de uma jovem, um jovem que perdeu diante do pai e da mãe a graça, o pai e a mãe perdeu o coração. Eu começo a conversar com meninas e meninos que têm pai em casa, as lágrimas descem. As lágrimas descem. E você percebe que nesses dias dos pais eu vi muito disso, conversei em alguns casos. Na verdade isso acontece continuamente. Sempre que eu me deparo com alguém, problema paterno, pais presentes, porém omissos em tratar filhos e filhas. E eu sou experiente nesse negócio, eu tenho faculdade nesse negócio. Tem ou não tem filho? Ah, meu irmão, eu tenho isso. Eu tenho isso. E eu gostaria que você entendesse e você pudesse isso, porque é o último item que eu quero falar nessa noite. Nós precisamos ministrar às pessoas. Uma igreja formada de pastores. Entenda, pastor de uma pessoa, pastor de 2, pastor de 5, pastor de 10, pastor de 100, pastor de 1000. Porque Deus deu a cada um de acordo com a sua capacidade.
Talvez você não vai assim como eu não acho que a essa altura do campeonato eu vá pastorear 1 milhão de pessoas, como Po Yong-Chu. Talvez a gente vai conseguir aqui pastorear 10 mil pessoas. Se pastorear esse grupo aqui, dói, dá trabalho. Eu falo sempre, cuidar de uma criança não dá trabalho? E cuidar de um crente criança? Cuidar de um crente infantilizado? Cuidar de um crente desobediente? Por isso que é importante que você amadureça para você ajudar a cuidar. Eu sou mais velho, sou o primogênito de um total de 5. E eu cuidei do meu irmão e depois da minha irmã. E depois dos meus 2 irmãos. Volta e meia eu brinco com os 2 que estão, né? Inclusive o pastor Fábio, meu irmão. Rapaz, eu troquei suas fraldas, você me respeita. Porque ele era uma criança e eu cuidava dele. O que eu quero dizer é o seguinte: o filho maduro cuida dos filhos mais novos. Por isso que eu preciso que você que já é cristão, que está na caminhada, você ajude a cuidar de pessoas. Você ame pessoas. Você ministre as pessoas. Paulo disse aqui no verso 28 do capítulo 1, nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Isso aqui está falando da responsabilidade da Bruna, da Camila, da Josi, da Maria, porque vocês conversam com pessoas, e as pessoas que estão à sua volta são os seus próximos. Porque você se ama, você ama a Deus, porque você ama a Deus, você se ama. E a Bíblia diz, ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu ser, com todo o teu entendimento, correto? E ela diz em seguida o quê? E ame o próximo como a ti mesmo. O teu próximo sempre está à sua volta. Eu falo que o próximo é sempre aquele com quem você se relaciona. Às vezes é uma pessoa chata, às vezes é uma pessoa mal-humorada, às vezes é uma pessoa inconveniente, às vezes é uma pessoa que traz dissabor, mas enquanto você dá a oportunidade para ministrar, você vai percebendo, chega um tempo que você vai ver que ela não quer nada com nada. Aí sim, depois de você fazer todas as tentativas, eu fico imaginando isso, de ministrar pessoas, que foi o que Jesus fez, Anderson. Quando Judas, naquele último beijo, no último beijo de Judas, pastor Júnior, no último beijo de Judas, ele entregou Jesus e Jesus falou para ele, aqui vieste, amigo. Eu penso que esse momento aqui eu vou para trás, eu antecedo alguns passos, alguns dias, e eu vejo Judas tendo a oportunidade dos discipulados com Jesus, porque ele andava com Jesus. Sim ou não? Ele andava com Jesus. Ele via coisas incríveis, ele via Jesus orando, ele via Jesus pregando, e ele via muito mais do que Jesus pregando, ele via Jesus vivendo o que pregava. Ele via isso. Mas a Bíblia diz que Jesus, Giovana, amou até o fim. É por isso que, quando eu penso em cansar de alguém, vem essa frase. E esses dias, falando com o meu pastor, eu disse para ele, posso mandar embora? Posso largar? Posso? Ele pode não. Aliás, ele não falou essa frase, ele só falou assim, Jesus amou até o fim. Eu falei, tá bom, entendi tudo. O nosso papel é amar, não é odiar. Nosso papel é incluir, não é rejeitar. Deixa o diabo já fazer isso, ele consegue fazer isso com muita habilidade. Claro que eu não quero receber as coisas tóxicas que as pessoas trazem, mas a gente pode estender a mão para tirar alguém. Por isso eu queria convocar você a ser aquele que ministra pessoas, porque Paulo fala no verso 29, para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Você entende isso? Uma igreja de filhos maduros, telefonando para as pessoas. Nesses dias as pessoas precisam de um telefonema, ela não precisa de uma mensagem coletiva. As pessoas precisam de um telefonema, ela não precisa de um bom dia coletivo. Ligue para alguém. Sempre, todo dia eu ligo para pessoas. Todo dia. E todo dia pessoas ligam para mim para saber como é que eu estou. Isso é tão bom. Todos os dias eu ligo
que o Espírito Santo coloca alguém na minha cabeça. São pastores que eu cuido, são pessoas da igreja, são familiares que conversam comigo. A nossa vida é cuidar de pessoas. Você recebe essa palavra? Que nesses dias o Espírito Santo possa trazer você para mais perto, porque Ele faz um convite gentil, um convite suave para você vir para Ele. São dias de você sondar o seu coração, e se você encontrar ali, como Davi falou, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, ele disse isso. São dias para você ajoelhar e falar: Senhor, essa semana eu sinto com raiva de fulano, de beltrano. Não é pecado falar isso, pastor? Não, pecado é sentir isso e não falar sobre isso. Aí é pecado. Pecado não é você brigar, se desentender. Pecado é brigar, se desentender e permanecer brigado, fingir de conta que não aconteceu nada. A pessoa até fala assim: eu já pus uma pedra em cima de tudo isso. Você põe uma pedra em cima de quem está vivo? Tem que ser muito mal, muito maligno para enterrar um cachorrinho vivo, um gatinho vivo, sim ou não? Tem que ser muito mal para enterrar uma situação. Falar: não, eu pus uma pedra sobre esse e acabou. Tem coisas que precisam ser tratadas. Não conseguiu tratar em 2, chama alguém, mas trate. Cresça com as situações em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que vocês, antes de dormir essa noite, pudessem ler o capítulo 1, só o capítulo 1, sublinhando o que te chama a atenção. Você vai perceber o tanto que Deus vai falar com você ainda essa noite. Amém, queridos? Você pode ficar em pé comigo? Os irmãos que estão nos acompanhando pelo Facebook, recebam essa palavra em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento, antes de nós concluirmos essa reunião. A equipe de louvor se prepare para um momento de adoração, de louvor também. Enquanto a gente ora, eu queria que você apresentasse diante de Deus nesse momento aquela palavra que eu falei aqui, aquela palavra que o Espírito Santo fez chegar dentro de você de uma maneira diferente. Quando foi falado aquilo que te chamou a atenção, provavelmente é naquilo que o Espírito Santo quer trabalhar com você. Como está a sua condição espiritualmente falando? Então, de olhos fechados, se você quiser, tire aí 1 minuto e faça a oração do seu jeito. Reflita. Por que você veio aqui essa noite? O que Deus falou através da Bíblia, através do texto, porque eu li vários textos. Você não precisa ficar com as minhas palavras, mas fique com os textos. É por isso que eu estou pedindo para você, ao chegar em casa essa noite, ler o capítulo 1 inteirinho. Leia uma vez, leia 2, sublinhe, escreva num caderno. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. É você que decide. O Espírito Santo faz o convite. Pai, nessa noite, pela Tua graça e misericórdia, a Tua palavra foi pregada. E agora, Pai, de acordo com o entendimento e discernimento de cada homem ou mulher aqui presente, essa palavra encontre um lugar especial, onde ela possa meditar e colocar em prática no momento oportuno. Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos ser filhos maduros, filhos que frutifiquem, filhos de boas obras, filhos de obediência e submissão, filhos que discerniram o tempo, as épocas, as estações, que possamos nos tornar cada dia mais discípulos fiéis, que encontrem um lugar de descanso em Tua presença. Olhe para cada homem ou mulher, casais que aqui estão, em nome do Senhor Jesus. Alcança os meus irmãos que nos assistem pelo Facebook. Se há alguém aqui, Senhor, no Facebook, doente, enfermo, da cabeça aos pés, receba a unção de cura agora. Receba cura nos ossos, cura nos nervos, cura em nome de Jesus, da cabeça aos pés. Aquele que está aqui nessa noite, quem sabe com medo, quem sabe angustiado, quem sabe com muitos problemas para serem resolvidos, que essa pessoa sinta-se aliviada nessa hora, que ela sinta tocada pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, receba essa palavra, amém. Cante essa canção ao Senhor.
Aleluia! Glória a Deus! Flui, Espírito Santo! Flui, Espírito Santo! Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia! Se assente por um instante. A gente vai fazer uma oração final. E após essa oração final, nossa transmissão também vai ser encerrada. Nós agradecemos por você que ficou aqui até agora, por você que assiste esse vídeo em outro horário. Você pode deixar aqui os seus comentários de oração, que os próprios irmãos da igreja, ao lerem os comentários, vão ler o seu pedido de oração e vão orar por você por pelo menos 5 minutos. Você pode fazer isso também depois, amém, queridos? O culto você recebe, você também entrega. Quando você entrega seu louvor, quando você entrega sua atenção, quando você entrega seu tempo, você está dando ao Senhor algo de qualidade, sim ou não? E quando o Senhor fala de ofertas e dízimos, Ele também está falando de culto, também é algo espiritual. Não é o momento da oferta, não é o momento de dar dinheiro, não é isso. Dinheiro para Deus não serve para nada. O que Deus deixa claro é que Ele quer saber o que tem dentro do seu coração. É por isso que Ele diz que ninguém pode servir a Deus e a mamão. É por isso que Ele diz que é dando que se recebe. É por isso que Ele procura os fiéis da terra. E é por isso que Ele fala que dar e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. É por isso que Deus fala que Ele ama aquele que dá com alegria. E é por isso que Ele deixou registrado essa palavrinha. Quando você pensa em avarento, você pensa em quê? Sovina. Eu, pastor, aquele ali, atravessa o mar com o sorrisal na mão, o sorrisal sai inteiro do outro lado. Já viu essas expressões? A Bíblia chama isso de avareza, de avarento, de egoísmo. E por isso que a Bíblia fala sobre generosidade com tanta eficiência, com tanta eficácia. Portanto, quando você entrega seu dízimo no altar, você está fazendo um gesto de fidelidade. Não é a quantidade, é a qualidade da sua oferta. Ela começa aqui dentro. Não é a quantidade do seu dízimo. Alguém disse para mim, pastor, eu tenho vergonha, eu ganho uma mesada de R$20 por semana, R$2. Eu fico tão feliz quando eu vejo dízimos das crianças aqui da igreja. As meninas colocam lá o nome, fulana, R$2. Fulana, 50 centavos. Você entende isso? É isso que honra a Deus. Amém, queridos? Então começa aqui dentro. Eu gostaria que você, assim que a gente fizer essa oração de encerramento, você tenha liberdade de sair do seu lugar e fazer a sua oferta. Não pode fazer a oferta hoje, não dá para fazer. Busque os bancos da igreja para você ajudar. Ajudar não. Eu estou tirando essa palavra do meu vocabulário. Como igreja, nós temos um terreno e nós estamos pagando. E a gente já pagou esse mês. Amém? Está tudo pago. Os fiéis estão honrando. É com esses que Deus está trabalhando. Amém, queridos? E a história lá no céu registra isso. A história lá no céu. A gente não vai colocar para a nossa reputação ficar de bem aqui na terra. Não é disso. Eu quero terminar orando. E nessa oração final, eu queria que você escutasse o que eu vou te falar agora, você da internet também. Pastor, tem sido muito difícil para mim. Eu nem sei se eu estou crente ainda. Eu não leio mais Bíblia, eu não oro. Às vezes eu quero vir, às vezes eu não quero. Às vezes eu fico animado, às vezes eu fico desanimado. A verdade é, pastor, que eu me sinto um desviado, eu me sinto uma desviada. Eu queria que todos vocês, assentados como estão, apenas curvassem a cabeça. E você que se identificou com o que eu falei, falasse com o Senhor agora. Eu não planejei isso, mas o Senhor me disse que tem gente aqui que está exatamente nessa condição. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece quem são as pessoas que se encontram desse jeito. E eu sei que se essa pessoa está aqui ou ela está através do Facebook orando comigo,
O Senhor conhece o coração dessa pessoa. Sua palavra diz que a salvação é individual. Sua palavra diz que a prestação de contas será individual. É por isso, Pai, que eu estou aqui, porque a Tua palavra diz que nós devemos interceder uns pelos outros. E nesse momento de intercessão, Senhor, onde estamos reunidos, oramos uns pelos outros, a fim de que sejam alcançados com graça e misericórdia. E ainda esta noite essa pessoa possa sentir o desejo de confessar seus pecados, de se arrepender dos seus pecados, de buscar um lugar de arrependimento. Que ela não seja uma mera frequentadora de um culto evangélico, mas que ela seja, Pai, um instrumento de bênção na vida de outras pessoas, porque o Senhor já a salvou, o Senhor já a libertou. Nesse momento também, meu Pai, nós agradecemos pela generosidade e fidelidade, a oportunidade que temos de Te honrar com dízimos e ofertas. Se há porventura em nosso meio alguém que não entendeu, alguém, Senhor, que não entendeu o que é fidelidade e não pratica isso, ministra o coração dessa pessoa. Alguém que não entendeu generosidade, só o Senhor pode falar com ela. Senhor, eu oro por cada um nesse momento que tem ofertado com alegria, que tem tido esse prazer, esse privilégio. Eu oro juntamente com aqueles que fielmente têm entregado seus dízimos, e nós temos conseguido honrar todos os compromissos que temos nesse ministério, Senhor. Temos conseguido enviar as ofertas que nós podemos enviar para os missionários que estão no campo. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem sido tão bom para a gente. Agora, Senhor, nós partimos para o nosso lar, para mais uma semana. Seja uma semana de realizações, uma semana extremamente lucrativa, uma semana extremamente de vitória para o Teu povo. Que nenhum deles, Pai, fique um dia sequer sem a Tua presença. Que nenhum deles fuja da Sua presença. Que nenhum deles esteja ocupado demais, a ponto de desprezar a Sua presença, a ponto de não buscar a Sua face. Que eles encontrem descanso no Senhor. E nessa noite, Pai, nós oramos por toda a nossa cidade. Leitos vazios e pessoas curadas. Leitos vazios e pessoas saradas. Senhor, a família que está com diagnóstico de positivo, Senhor, alcança eles nesse momento. Alcança toda a família agora, Pai, que está em casa guardada. Que nenhuma situação, Senhor, venha piorar lá. Que apenas o fato de estar positivo, Senhor, não traga doenças no corpo deles, em nome de Jesus. Através daqueles que nós também não conhecemos, toca essas pessoas, Pai. Toca eles agora, onde eles estiverem, em nome do Senhor Jesus. Quem crê diz amém? Amém? Graças a Deus. Você pode vir fazer a sua oferta bem devagarinho. Se você não veio ofertar, não quer ofertar, você está livre para ir embora. Deus abençoe você. Evite ali afora aglomerar. Pode haver curiosos, mas não só por isso. A gente precisa se cuidar realmente. Amém? Deus abençoe você. Fique em paz. Amanhã, nós voltamos aos cultos aqui, com no máximo de 50 pessoas para a gente orar. Tá bom? Amanhã, 7h30, a gente vai estar aqui orando. Do jeitinho que tá essas cadeiras, elas vão ficar. Você chega nela, ajoelha, senta e a gente vai orar. Amém? 7h30 em ponto. Deus abençoe vocês, vão em paz. Salvar o vídeo.